Boa noite, Pai do Senhor, para todos. Amém. Eu queria agradecer ao pastor José Márcio pelo convite de estar aqui conosco, dividindo um pouquinho da sua experiência de vida com todos nós. O pastor José Márcio é o pastor da Assembleia de Deus de Rio Verde, aqui em Piranhas, Goiás. E queria muito agradecer ao senhor. E já entro aqui já com as perguntas, né? Eu queria... Primeira pergunta aqui. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua história, desde a sua infância, como que o senhor era. Eu queria ouvir um pedacinho assim da história do senhor. Boa noite, Pai do Senhor para todos. Minha história é uma história de muita dificuldade. No ano de 1975, aproximadamente no 30 de março, foi quando eu nasci. Passou-se um tempo, em 77, eu fui acometido por uma enfermidade que possivelmente me levaria à morte. E a partir de 77 até 80 foi uma tribulação muito grande, onde a enfermidade assolou bastante, que até os dias de hoje eu trago marcas dessa enfermidade. E a partir de 80 começou uma nova história, mais com marcas. A infância foi uma infância de muita rejeição, até mesmo por conta da marca, mas vivia como uma criança normal, fazia bagunça, brincava, e foi passando o tempo. Veio a fase de adolescência, onde entrei em conflitos, primeiramente internos, que com 15 anos, 15 para 16 anos, o que me serviria era a morte, por conta da situação das marcas do ano de 77. Mas foi passando o tempo, foi amadurecendo e foi tornando-se um jovem com muita dificuldade, tanto paterna como familiar, financeira. Foi muito difícil, mas passou essa fase e aí eu me encontrei em um deserto da vida, onde as dores apertaram muito na alma e a rejeição aumentou um pouco mais na fase de jovem, por conta da sequela da doença. Quase não tinha oportunidade, por conta da aparência, por conta da maneira de se comportar ou de andar, sempre era rejeitado. Mas Deus tinha uma promessa, e essa promessa então começou a ser desenvolvida em mim. Com 19 anos, encontrei minha esposa, casei, muito jovem, mas foi uma família que me adotou como filho e cuidou de mim. Passamos ainda antes do casamento por um período muito triste, de uma destruição de lar dos pais, que também precisou de ajuda para poder superar isso. Mas no ano de 92, quando eu conheci a minha esposa, a família dela me adotou como um filho, não olhando a minha
aparência e nem a minha deficiência, mas me adotou e cuidou de mim. Me casei, comecei a projetar uma vida e Deus começou a trabalhar no meu coração também, aonde superamos muitas coisas. E o medo maior meu era de que tudo aquilo que eu sofri no passado, os meus filhos pudessem sofrer, por conta de algumas marcas, com medo deles também passarem pelo mesmo processo que eu passei. Mas Deus tinha uma promessa e essa promessa cumpriu. Casamos, constituímos a nossa família, Deus começou a executar o projeto dele, os planos de Deus começaram a ser realizados, nos convertemos ao Evangelho e daí então começou o processo de melhoramento. Não a perfeição, porque perfeição a gente não consegue. Mas foi melhorando e Deus foi cuidando. Hoje, já com 30 anos de casado, com a idade de 47, Deus ainda está cumprindo promessas de quando eu estava no ventre da minha mãe. Mas o processo ele não foi fácil. Cada um vive um processo. Mas quando a gente entende o processo, a gente sabe que lá na frente a vitória vai chegar. Hoje sou pastor da Assembleia de Deus aqui na cidade de Piranhas. Amo o que faço. Gosto de mexer com gente. E a minha família hoje está toda ela estruturada. Bênção de Deus na minha vida. A igreja a qual eu congrego hoje também é uma igreja abençoada. A cidade, mesmo com as sequelas que em 77 me causou, hoje é referência na minha vida. Então, muitas das vezes a gente não entende o processo, mas o processo no final, quando ele passa a ser referência. E eu creio que muito mais ainda vai vir. Precisa acreditar, confiar. Mas é uma infância tranquila, muito bom. Brinquei muito de biloca, joguei muita bola, dei muito trabalho, quebrei muito vidro de casa, já arranquei muita unha do pé, já pulamos rampa de bicicleta. Matar passarinho não matei, não, porque eu era ruim na vida. Já apanhei, isso aí não foi para tentar não. Já tomei banho muito em represa, já apanhei muito da minha mãe, porque desobedecia e ia para a represa. A minha infância foi excelente. As marcas não me tirou alegria. Não foi fácil, mas eu olho para trás e vejo que eu fui feliz e sou feliz até hoje. Foi uma escolha que o senhor teve? Tive de escolher entre continuar oprimido, com as marcas e me fazendo de vítima, ou definir que eu sou um vencedor. Ser feliz nas limitações. Mesmo nas limitações, eu pude entender que eu consigo extrair dessa deficiência que me deixou as marcas, alegria, sabendo que o Deus que eu sirvo, Ele não deixou de me amar por eu ter uma marca, não, e nem tampouco deixou de agir na minha vida por eu ter uma marca. Então, Ele me ama do jeito que eu sou, Ele sabe das minhas limitações, e eu também não fiquei triste com Ele porque deixou que isso acontecesse comigo. Não, eu amo o meu Senhor e peço a Ele que me ensine eu amar as pessoas como Ele ama também. Então, o amor é acima de tudo, e eu sei que Ele tem isso por mim. Então, foi excelente. O senhor já teve
momentos assim de pensar em desistir de tudo, pensar em mudar a sua história, morrer, acabar com tudo, pelo problema, pela deficiência? Até eu ter um encontro verdadeiramente com Deus, a minha busca era a morte. E como mim não o senhor tinha fez sentido para buscar viver. essa morte? Eu bebia Sim. muito, bati várias vezes de moto, capotava carro, caçava a morte com as próprias mãos. O senhor não tinha felicidade? Não era feliz, vamos dizer assim, tinha uma falsa felicidade, que era aquilo que, quando você não tem Deus, você vive mais na aparência, né? Não é a realidade. E aí até o encontro com Deus vivi essas vidas assim. E a família que me adotou, que é a família da minha esposa, né? Eles cuidavam muito bem de mim para que eu não virasse aí um alcoólatra, né? Mas ficou bem perto. Mas foi um dia que Deus falou no meu coração muito forte. Mesmo antes de ter se convertido, o Senhor falou no meu coração e eu parei de beber e nunca mais bebi. O senhor teve um encontro com ele nesse momento? Nesse momento Deus falou comigo. Antes do senhor converter? Antes de me levantar a mão e professar a fé, Deus falou ao meu coração que era hora de parar. E eu entendi isso e parei. Aí depois de quanto tempo o senhor se converteu? Mais um ano. Um pouco menos. Quantos anos de conversão? Tenho 27 anos de conversão. E como que o senhor teve assim a certeza de que o seu chamado era pastoreio, era ser pastor? O senhor teve, Deus falou alguma coisa ou surgiu de dentro do seu coração? Como que foi? Eu sempre mexi com gente. Trabalhei liderando pessoas. E o meu coração ele ardia quando via um líder, um bom líder, um bom pastor. E aquilo foi crescendo no meu coração, e foi Deus que pôs, que a ponto de que antes mesmo de eu ser um obreiro na casa do Senhor, eu já profetizava na minha vida que seria um pastor. Então o senhor tinha essa convicção Dentro no seu de coração? mim eu já tinha, isso é Deus que põe, né? E eu sempre via muitas pessoas dizer que, meu Deus, misericórdia ser pastor. Misericórdia, não quero ser pastor nunca. E eu já falava sempre o contrário, eu quero ser pastor. Ainda vou ser pastor de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, esse é o meu sonho de ser. Porque eu acredito muito no potencial humano, quando ele está bem direcionado na presença de Deus. O mais complicado é quando você não consegue levar essas pessoas ao centro da vontade de Deus. Mas aqueles que você levar, com certeza faz a diferença. Então, em meio a uma multidão, há uma grande chance de você alcançar muitas pessoas. Então isso eu já punho no meu coração e a gente sabe que é Deus. E não vejo a função pastoral como um fardo, e nem tampouco como um emprego. Eu vejo como um chamado, uma vocação e um dom. E o que motiva o senhor a continuar sendo pastor? Vendo a transformação das pessoas. Vendo que as pessoas passam a ter mais confiança na sua palavra. E os resultados vão aparecendo. Por exemplo, você vê uma pessoa que chega na igreja totalmente desequilibrada, vamos dizer assim, sem norte, sem sonho, e você vai trabalhando com ela e vai falando da palavra de Deus, a palavra vai sendo aplicada e ela vai sendo transformada. Passa um pouco de tempo, ela já passa a mudar o semblante. Aquilo que parecia já uma pessoa derrotada, passa a ser uma pessoa que já tem um sonho a ser realizado. Então isso vai motivando a linha pastoral. E vendo pessoas também crescendo na área de liderança,
pessoas que outrora não acreditavam no dom que elas tinham ou no talento que Deus deu e hoje está na frente de trabalhos, desenvolvendo trabalhos na obra do Senhor. Isso para mim é uma realização, e principalmente família. Famílias que outrora não tinham sonhos, estavam à beira de um fracasso, restaurada e produzindo para o reino. Isso é uma realização e uma vocação. O senhor já teve momentos assim de pensar em desistir de ser pastor? Várias vezes. Porque eu sou ser humano e o ser humano ele tem um dia que ele realmente está mal. Ele não está bem porque nós somos emocionais, né? Nós somos seres emocionais e nós temos que respeitar isso. Por isso que eu sempre deixo para tomar decisão quando eu estou fora dessas emoções. A vontade vem, mas eu não tomo a decisão, eu fico quieto. Espero passar essa turbulência emocional para depois pensar direito. Então eu não dou resposta quando o emocional está abalado. Eu seguro as respostas para que não tome a decisão errada. Ser pastor vamos falar, um cargo, é algo que as pessoas não olham com bons olhos, assim, deixa eu explicar melhor. As pessoas não veem, acham que tudo o senhor é obrigado a fazer. Se eu chego aqui, estou com dor de cabeça, o senhor tem obrigação de orar. Se a pessoa vem aqui, o senhor tem obrigação de ajudar. As pessoas veem isso num pastor. As pessoas não veem o pastor como um ser humano, como uma pessoa normal. Elas veem o pastor como um semideus. A maioria delas, sim, vê o pastor como semideus. E eles são um pouco... Como que eu falo? Ai, perdi a palavra aqui. As pessoas vêm e acham que o senhor não come, que o senhor não precisa de vestir uma roupa. Algum deles, sim. O que o senhor acha disso, assim, da pessoa não dar o verdadeiro valor que um pastor merece, eu acho? Na verdade, essa pergunta eu tenho que responder em duas etapas. Existem aquelas pessoas que tornam-se dependente emocionalmente de um pastor. Ela não sabe tomar uma decisão, ela confia muito na palavra de um pastor, né? E essas pessoas, às vezes, os pastores têm que tomar muito cuidado para que essas pessoas não se tornem emocionalmente dependentes delas. Isso é um caso. A outra, existe pessoas que realmente acham que o pastor é um empregado. Ele tem que fazer tudo aquilo que eles acham que tem que ser feito. Então tem duas classes de pessoas. Aquelas que realmente se tornam um pastor como ele ouve e obedece à voz do pastor, como a Bíblia diz, e segue o caminho e vai crescendo. E tem aqueles que vêm com a imposição em cima do pastor. Acha que ele é a obrigação de dar as respostas na hora certa e fazer aquilo que eles querem na hora certa, na hora deles. Então, existem pessoas e pessoas, mas eu não posso deixar de atender esses e nem de cuidar dos outros. Então, o pastor foi chamado para cuidar. O próprio pastor tem que saber limitar tudo isso numa pessoa, sem machucar, mas dando a eles as respostas e que eles não sejam dependentes do pastor, mas sim de Cristo. Aí sim a pessoa vai crescendo e vai aprendendo. Porque o pastor não vai conseguir resolver todos os problemas deles. Eles precisam realmente crescer em Cristo. Quando cresce em Cristo, as coisas vão acontecendo naturalmente. Aí o pastor tem essa obrigação de levar essa pessoa a Cristo. E aí com isso vai fazendo todo esse trabalho. Nós estamos vivendo uma geração de muito confronto. E nós temos visto vários pastores com depressão, vários pastores com ansiedade, inclusive alguns pastores que suicidaram. Qual que é o que o senhor pode falar em relação a isso?
para essas pessoas que estão passando? O que o senhor, se fosse com o senhor, se o senhor estivesse passando por esse momento de tristeza dentro do senhor, o que o senhor falaria para o Alcemárcio? Procurar uma ajuda, porque pastor também precisa de ajuda. Como eu disse, pastor não é super-homem, tem emoção, tem sentimento, tem tudo. E o líder ele tem que saber a hora de procurar uma ajuda clínica, né, psicológica e até mesmo um pastoreio de um outro pastor também para poder compartilhar todas essas aflições. O que eu aconselho é, se você se sente assim, procure uma ajuda antes, né, que você entre em complicações psicológicas e o inimigo ele não brinca, ele aproveita dessa fraqueza e faz com que as pessoas possam fazer algo terrível. Então procure uma ajuda. O senhor tem um amigo que o senhor pode contar e abrir seu coração? Às vezes o senhor tem alguma tristeza que não pode... O senhor tem algumas ovelhas que elas não podem saber a sua vida, assim, algumas tristezas que o senhor tem, porque senão ela pode até assustar e falar, mas eu pensei que o pastor era top de linha e ele está sofrendo por isso. Tem algumas pessoas que são assim. E aí o pastor ele necessita de alguém para que ele possa contar essas tristezas, para que ele possa às vezes chorar, um ombro amigo. O senhor tem essa pessoa que o senhor pode contar e sentar com ela e chorar e, sabe, abraçar, poder fazer o que o senhor faz com as suas ovelhas? Tem. O senhor tem esse amigo? Tem. É o companheirão? É o meu companheirão. É a pessoa que o senhor pode contar sempre? Isso. Eu sempre conto, converso, mas a vida de um pastor é uma vida solitária. É rodeado de muitas pessoas, mas é uma vida solitária, onde várias vezes as pessoas não compreendem a fala de um pastor, uma resposta, né? Porque todo mundo espera uma resposta positivas, né? Que as pessoas sempre, elas não querem receber o negativo, querem receber o positivo. E o positivo deles tem que fazer de acordo com aquilo que eu estou pensando. E geralmente nós nunca temos essa resposta para dar uma palavra de motivação no meio de um caos. Tem momento de cautela, momento de responder, momento de renunciar, de recomeçar. Então às vezes as pessoas não aceitam essa resposta. E aí às vezes fica meio triste, é complicado isso, mas é crescimento. Em relação à sua família, muitas pessoas falam assim que filho de pastor tem que ser o troféu da igreja, tem que ser o santão, tem que ser aquele assim que tem que apresentar o mais top. E nós sabemos que filho de pastor é uma pessoa normal, como todas as outras, mas infelizmente ainda são rotulados. Como o senhor faz para lidar com isso em relação a rótulos que colocam nos seus filhos e na sua esposa? Os meus filhos, eles são cristãos como os outros. É crente, normal, sujeito a errar do mesmo jeito de uma membresia. Então, eu não tenho assim, vamos dizer, que a igreja siga os meus filhos e nem tampouco rotula eles. O que eles têm que ver é eu e a minha esposa. Eu e a minha esposa, eu sou o pastor e ela é a pastora. Então, nós somos eu sou o sacerdote, ela é minha esposa, eles têm que espelhar em nós. Porque os meus filhos não é neto de Deus. Eles têm que viver a vida deles, têm que se converter, têm que entrar pelas doutrinas do Evangelho para receber a salvação. Instruo eles, mas eles não são perfeitos, assim como eu também não sou. Amém. E o que o senhor fala sobre essa geração que nós estamos vendo agora? Essa geração que está vindo
que muitos falam que é a última geração. O que o senhor fala assim, do que o senhor tem vivido na sua igreja com essa geração? O que o senhor tem visto que está faltando neles para um posicionamento, para o poder do Espírito Santo mesmo fazer diferença na vida deles? Você falou a palavra. Falta posicionamento. Hoje nós vemos que as pessoas abandonam a Cristo por muita pouca coisa. O mesmo comportamento que tem dentro de um princípio cristão está tendo no mundo também. E o mesmo que está no mundo está no meio de um princípio cristão. Não estão conseguindo fazer essa diferença e acham que é tudo normal. E o normal não alcança o céu e não vive as promessas de Deus. Nós vamos chegar numa fase da nossa vida, às vezes na nossa geração, não sei, que na Bíblia é bem claro que quem ama Jesus odeia o mundo, e o mundo também há de odiar a gente. Como a gente lidar com isso? Como a gente faz do nosso coração, da nossa mente, assim como Paulo fez, quantas vezes apanhou, e mesmo assim ele amou. Como a gente conseguir fazer igual o Senhor faz? Esse amor que o Senhor exala, como que a gente consegue chegar? Como que o Senhor faz para a pessoa vem, te machuca e o Senhor ainda consegue ainda amar ela, caminhar com ela e lutar com ela? Como nós fazemos para chegar nesse patamar? Oração e renúncia. A oração ela vai nos fortalecendo. E a renúncia vai fazendo com que a minha vontade não seja feita, mas a vontade de Deus. Por isso que eu sempre oro pedindo ao Senhor que me ensine a amar como Ele amou, ou como Ele ama. Porque o amor de Cristo não tem falha. E se hoje eu não renunciar ao meu eu e tentar me parecer com Cristo, eu falho muito. Eu começo a colocar as minhas vontades, os meus sentimentos acima da vontade de Deus. Aí eu não começo a acreditar mais nos outros, não começo a acreditar numa transformação. Então são coisas que às vezes eu preciso fazer. Eu só consigo fazer isso renunciando, na oração, lendo a palavra de Deus e na vigilância. Pedindo ao Senhor que acrescente o amor dele no meu coração pelas pessoas. Caso contrário, eu não consigo. Senão só vou ver falha nos outros. Muitas pessoas têm vontade de orar, têm vontade, mas não sabem como orar. Como o senhor explica para elas assim o que é uma oração? Uma oração é isso que nós estamos fazendo aqui. Conversando. Conversar com Deus. O problema maior é que, como nós não temos a prática de diálogo com Deus, o assunto acaba muito rápido. Então eu preciso constantemente ir conversando com Deus, criando um diálogo com Ele. E com isso eu vou aumentando as argumentações, a minha conversa. Tem hora eu vou parar para ouvir, tem hora que eu vou falar. É um diálogo normal, como se fosse com uma pessoa. Só que como eu não tenho a prática de conversar com Deus, quando eu vou conversar, é bem pouquinha a conversa. Então, hoje a gente precisa interagir através do diálogo com Deus. Isso acontece na oração. Ah, mas como eu devo orar? Orar é você pode sentar numa cadeira e compor outra, conversar com Deus através do Espírito Santo. Pode ser de joelho, pode ser deitado, pode ser em pé, pode ser com a boca no pó. Não importa. O negócio é conversar, dialogar, orar, né? Fazer essa continuidade de conversa com Deus. E daqui a um pouco você vai ficar tão amigo de Deus, tão prático na oração,
que você vai ver que 1, 2, 3, 4 horas para você ter um momento com Deus a só, você e Deus, ainda vai faltar, quer dizer, vai sobrar argumento para você conversar com Deus ainda. O problema é que nós não somos praticantes da oração. Nós fingimos que somos. Por isso que hoje nós não conseguimos chegar ao ápice, né, de receber os milagres da parte de Deus. E a nossa comunicação com Deus é muito pouca. Em relação a ouvir a voz do Senhor, muita gente fala que queria muito ouvir a voz do Senhor. Dá uma receita para essas pessoas ouvirem a voz do Senhor. Conversar menos e ouvir mais. Você não dá muita legalidade, ou tem muitas pessoas que disparam a conversar. Conversa e não conversa nada de necessário. E abre brechas, abre legalidade, né? O mundo espiritual é regido por palavras. Então, aí Deus quer falar com você e você não para ouvir. O que é parar para ouvir? É deixar o seu coração aberto para Deus. Senhor, fala comigo. Eu preciso sentir. E daqui um pouco brota uma lágrima. Você começa a se alegrar e a sua mente começa a ter um prazer em estar ali quietinho ouvindo, o sentimento aflora, aí você sente um rupiaço, aí o emocional começa a ser quebrantado, aí você começa a sentir, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? É a presença do Espírito Santo de Deus, é Deus falando com você. Através da leitura e meditação da palavra também. Excelente. Eu ouço o Senhor falando. Com certeza. Quando eu abro a palavra, é a boca de Deus falando. Então, se eu leio, eu tenho comunhão com Ele, estou ouvindo Ele falar. E da mesma forma, quando eu fico em silêncio e começo a simplesmente clamar ao Senhor, e Ele fala comigo, e aí as emoções, né, vão sendo floradas, e Deus vai falando conosco. Tem uma pergunta aqui. Está pedindo para o Senhor falar sobre o que fazer quando as pessoas deixam que seu pecado as afaste de Deus. O quê? O que fazer quando as pessoas deixam que seu pecado afaste eles de Deus? Olha, quando você deixar que o pecado afaste você de Deus, você precisa procurar uma ajuda. De que forma? Procurar um líder, procurar uma igreja, porque o pecado vai fazer com que você afaste cada vez mais da igreja e longe das pessoas que podem te ajudar. Mas aí você peça para Deus, mesmo você estando nessa prática, peça para Deus e Deus vai te dar a força para que você procure alguém e alguém vai orar com você e você pode restabelecer o seu relacionamento com Deus, porque Deus não quer perder você. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem, não? A mesma pessoa falou assim, elas acham e se sentem indignadas de estar na presença dele, como se o pecado fosse maior que a graça. Entendeu? As pessoas que pecam ficam com vergonha de estar ali na presença do Senhor porque estão pecando. É porque o acusador ele faz isso. Quando você peca, o que separa o ser humano de Deus? O pecado. E quando o pecado vem, ele traz consigo as acusações. Você não é merecedor. Ele começa a dizer assim, você não é merecedor de ser chamado filho. Você não merece ser chamado de filho na casa do Senhor. Você tem que sair daqui, porque você está fazendo tudo errado. O acusador sempre vai trazer isso para você, para que você não viva a sua vida de filho, mas sempre ele vai tentar tirar você da presença do Pai. Mas é hora de posicionar, recomeçar, pedir perdão e continuar na caminhada de fé. Nunca se isole. A pior situação de quando pecar é se isolar. A Bíblia diz que confessa e deixa.
e alcançará misericórdia. Chama o seu líder, confessa e recomeça de novo. Assim como Davi fez, né, pastor? Davi fez, né? O sábio Salomão escrevendo isso também, né? Que Davi, vamos dizer assim, ele sabia que quando ele errasse, ele poderia clamar a Deus, pedir perdão e Deus ali o perdoava e ele recomeçava. Ele não era um super-homem. Mas isso não dá também vazamento da gente ficar pecando e pedindo perdão. Não, aí na verdade existe a questão do caráter, né? O caráter de uma pessoa, ela manda muito. Ou você é, ou você não é. Tem a situação. Quando eu me posiciono em Deus, Deus faz milagre na minha vida. Mas é o meu posicionamento. Deus não vai desamparar um filho. Mas por isso eu tenho que ter também identidade de filho. E essa identidade, muitas das vezes, o inimigo tenta roubá-la de cada um, para que não possa ver o que Deus pode fazer na sua vida, você assumindo essa identidade de filho. Então ele vai fazer de tudo para que você não enxergue essa identidade. Mais alguma pergunta? Olha, tem uma pergunta que é assim: Pastor, por que Deus permitiu o apóstolo Paulo ter o espinho na carne? Quase todos nós temos algo nesse sentido. Por quê? O apóstolo Paulo chegou a pedir para Deus tirar esse espinho da carne dele. E o Senhor falou para ele assim: olha, eu não vou tirar esse espinho, a minha graça te basta. É a mesma coisa de nós no passado termos uma situação de um vício, de algo que você viveu e Deus te libertou. Você não vai ficar com amnésia. Aquilo ali todo dia vai bater na porta para querer te derrubar. Mas aí a graça de Deus nos alcançou e nós somos libertos dessa situação. É para que nós entendamos que se não for a graça de Deus na nossa vida, nós não conseguimos vencer esses espinhos na carne que cada um de nós tem. Não tem como. O que é isso? São consequências do passado que nós vivemos. Para que isso nos faz lembrar que nós não somos super-homens, que não damos conta de vencer tudo isso, mas é a graça de Deus que nos sustenta para rejeitar aquilo que pode vir nos afastar da presença de Deus. E entendendo que o espinho na carne não é um espinho mesmo que está colocado na carne. Isso aí é uma metáfora de algo que Paulo viveu e que ele sentia aquela dor. Né? Que era para ele lembrar que a graça de Deus era o suficiente na vida dele. E que sem essa graça ele não conseguiria suportar. Assim como o Senhor tem a deficiência, mas o Senhor entendeu que a graça de Deus é maior do que a sequela. E assim conosco também. Todos, sem exceção, tem que renunciar a alguma coisa para poder receber essa graça e sobreviver na presença de Deus. Mais alguma pergunta? Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta? Pastor, quando e como o senhor teve a certeza do seu chamado, o senhor deixar o mercado de trabalho e ingressar na obra? Olha, eu sempre tive esse sonho, né? Como eu disse, algo dentro de mim ardia no meu coração. Porém, né, quando eu tomei essa decisão, eu sempre falava com Deus nas minhas orações assim: quando chegar a hora de eu abandonar todo o mercado de trabalho para ir só para a obra, eu não quero que o Senhor faça como o Senhor, vejo alguns pastores, algumas pessoas que têm um chamado de Deus, que quebra as empresas tudo, fale todo mundo, e onde ele põe a mão vai destruindo tudo, e aí ele entende que é o chamado de Deus. E eu sempre falava com Deus que eu não queria isso. Eu queria que ele falasse no meu coração, porque eu não queria que pessoas
fossem prejudicados por conta da minha falta de fé de assumir um posicionamento. Então chegou um dia que Deus falou comigo, muito forte, usou um profeta, eu tinha uma sala ampla, ele chegou em mim e disse assim: eu só vim aqui para perguntar ao senhor, o senhor está preparado? E eu me lembro que não foi eu que respondi, foi o meu espírito. O meu espírito respondeu com muita ousadia, dizendo assim: estou pronto. E depois eu parei para pensar sobre a resposta que eu havia dado. E aquilo começou a pesar muito. Eu tinha um cargo, uma posição boa na empresa que eu estava. E aí chegou o tempo de eu chegar em casa, conversar com a família. E sempre tive o apoio da minha família, das minhas filhas, meu filho, mas minha esposa. E conversando com eles, eu falei, ó, meu coração ardeu para poder assumir um posicionamento pastoral. Eu já pastoreava, mas porém estava no mercado de trabalho ainda. E quando eu falei com eles entenderam e falou: não, pai, nós entendemos o seu chamado. Mas aí eu disse para eles: se vocês achar que não é a hora, eu não vou. Eu fico onde eu estou trabalhando, estou bem, não tem problema nenhum. Não, eu entendo que é a hora do Senhor realmente viver isso aí. E eu tinha um sonho muito grande de pastorear integral, para ver o quanto eu dava conta de produzir como pastor. Então eu me cobro hoje a minha produção como pastor. Eu acho que faço muito pouco como pastor. Eu não faço 10% daquilo que eu deveria fazer como pastor. Algumas metas que eu coloco para mim como pastor. E aí eu conversei, eu decidi, entreguei minha carta de demissão. Quase ficaram doidos os meus patrões, né? Mas entenderam, e hoje eu vivo aí em paz, né? Hoje, na dependência 100% de Deus. Hoje a minha vida é 100% dependente de Deus. Saiu do valor de 30 mil por mês para aquilo que o Senhor mandar. Providência, né? Você viver uma providência de Deus. Demorei a aprender. Não foi fácil. Viver dependência de Deus. Mas é a coisa mais realizadora que existe. É você saber que você está sendo cuidado por um Deus que é imbatível. Um Deus que não tem falha nele. E aquilo que assentar no coração seu e agradar a Deus, realiza na terra. Então, hoje eu estou aqui, né, vivendo as promessas de Deus e aguardando as outras, né? Porque tem muitas promessas na fila ainda para poder ser realizado. Aí pode perguntar assim: o senhor aconselha alguém a fazer isso? Só se ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque não é fácil. É uma tomada de decisão muito difícil. Porque você tem que renunciar a muitas coisas para poder estar onde está. A gente já está quase finalizando e eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Sobre família. Já tem se levantado muito contra as famílias. E ele vem na sutileza. Vou dar um exemplo. Muitos dos pais hoje não querem que os seus filhos casem, ou querem que seus filhos só casem depois que se formarem, lá com seus 25 anos para lá. E a maioria dos jovens, eles também não querem ter filhos, porque está vivendo um mundo muito difícil, e aí vai colocar filho no mundo para sofrer, e aí muitos deles estão fazendo isso. E com isso, o povo cristão tem diminuído, porque aí não quer ter filho, não quer casar, vai ficando diminuído. E nós, como cristãos, nós somos chamados para um exército contra o inimigo.
Como o senhor vê e o que o senhor pode nos falar um pouco sobre isso, sobre nós como família, sobre o que o inimigo tem feito na sutileza contra a nossa família e sobre nós como um exército do Senhor e como nós, como pais, podemos fazer para que os nossos filhos se tornem de verdade um soldado de Cristo. Primeiro, família é um projeto de Deus. Gênesis capítulo 2 fala sobre o homem e a mulher se unir, tornar-se uma só carne e formar uma família. É um projeto que Deus não abre mão. Os valores materiais hoje estão sendo mais acentuados na vida da família do que o valor sentimental ou emocional. Porque os pais sempre querem que os filhos criem uma estabilidade financeira para depois entrar em um relacionamento. E geralmente, quando cria, poucas pessoas que realmente conseguem lidar com isso, que não se perca nessa caminhada financeira para voltar para o relacionamento de família, ou marido e mulher. E umas coisas também que tem deixado mais difícil um casamento hoje são as turbulências que os pais estão vivendo. Então o pai e a mãe um lar desestruturado, vive em conflito, então a referência dos filhos é que não quer viver aquilo. Para não viver aquilo, não quer casar. E às vezes, muitas das vezes, a mãe ou o pai também fala para que eles não vivam isso porque é só conflito. Aí está indo contra os princípios bíblicos. Porque a Bíblia fala que tem que casar. Tem que casar. E aqueles que ainda não estão casados, vão fazer a obra do Senhor. E a Bíblia ainda fala mais ainda, dá uma responsabilidade para as pessoas, as mulheres mais velhas, para instruir as mais novas. Mas hoje, poucas mulheres mais velhas querem tirar o tempo para ensinar uma jovem a ser uma dona de casa. Primeiro que a jovem não quer ser dona de casa. Ela não quer ter princípios de dona de lar. Quer ser independente financeira para que não seja dependente do homem. Mas a Bíblia fala que o homem é o cabeça. É o sacerdote. Tem bênçãos condicionadas sobre a mão do homem. Então, para que seja abençoada, tem que se casar. Então quem não é casado não é abençoado. É abençoado. Mas você quer ser mais abençoado ainda? Constitui uma família, seja submisso e vai crescer os dois juntos. Pode casar, pode se formar, não tem problema. O problema é como eu me posiciono no meio do relacionamento. Eu não posso pegar um relacionamento dos meus pais, seja ele bom, seja ele ruim, e trazer para um relacionamento que eu estou entrando. Eu tenho que ter as referências, sim, mas aquele modelo de vida não vai servir para aquela pessoa que você está se juntando, porque cada um foi criado de uma forma. Então tem que criar uma história nova para que isso dê certo. E a maioria quer trazer as histórias de um do outro, juntar e querer fazer dar certo. Não faz. Então cada um tem que criar a sua história. O pai e a mãe formou a história deles. E o jovem e a jovem vai formar a história deles. A referência de pai e mãe tem que ter. Mas a história tem que ser criada entre esses dois. Para que não haja nenhum atropelo no relacionamento. Então, não é fácil, mas nós sabemos que o Senhor Deus, Ele está com a igreja, com o povo de Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós somos alistados para poder ser soldados. Sabemos que tem soldados de todas as patentes. Tem aqueles que já são cabo,
Tem os tenentes, os sargentos, subtenentes e tem os coronéis. Tem os major. Por quê? Cada um tem uma atitude. Cada um tem vamos dizer assim, um QI diferenciado do outro. Tem pessoas que você pode pôr elas para comandar com 10. Ela vai bem. E tem pessoas que você pode colocar elas com 1000 pessoas que ela dá conta de comandar, soldados, né? Comanda bem, bom líder. Mas tem pessoas que se você colocar ela no 10, ela mata os 10. E ainda sai meio que frustrado. Então cada um tem que saber o lugar onde se ocupa no exército de Deus, né? Então, e Deus é que levanta essas pessoas. Então, quando eu sou levantado para ser um soldado, eu tenho que entender que eu tenho um comando. E eu tenho que obedecer esse comando, para que realmente eu possa ter isso na minha caminhada. E esse comando hoje é Cristo. Ele é o general de guerra. Amém. Alcemárcio, qualidades. Poucas. Fala algumas. Ama, não tem ressentimento, perdoa com facilidade, não pega as coisas negativas, motivadora, poucas coisas me entristecem e sempre acredito no potencial humano das pessoas. E os defeitos? Defeitos? Tem vários. Se eu for enumerar, poderia ser um pouco mais ousado, né? Às vezes, por não querer ofender, recua um pouco. Poderia ser um melhor pai, melhor esposo, melhor pastor. Tem muitos defeitos, tem vários. O que o senhor pensa do Alcemárcio daqui 10 anos? Pensa não, almeja assim, pro Alcemárcio daqui 10 anos. Olhando ele em 75, 75. trazendo ele até 2022 e levando ele para 2032. Espero poder estar produzindo para o reino de Deus umas 10.000 almas. Esse é o meu objetivo. E cuidando de famílias. Que esse é o... eu vou dizer assim... É o dom que Deus tem me dado, né? De cuidar de famílias. E eu espero estar nesse patamar mesmo, de 10.000 almas. Esse é o meu sonho, né? Amém. Vamos ver se vai realizar, né? Em nome de Jesus vai ser. Nós queríamos muito agradecer ao senhor. Toda a Maad está aqui e agradecendo. Tem mais perguntas? Tem uma. O que fazer com as inseguranças e o medo? Medo de começar ou avançar, medo de dar errado sem tentar. Olha, eu não sei quem fez essa pergunta, mas eu também passo por isso. Porém, eu nunca desisti. O segredo de você vencer o medo é enfrentar. Vai com medo. É enfrentar. Porque quando você deixa o medo te parar, eu vou dizer assim que é a fé que está vacilante. Porque ninguém sabe quando vai dar certo, se não tentar. Então, quando Deus assentar alguma coisa no seu coração, isso acontece muito com pessoas que às vezes está liderando um ministério e às vezes as coisas não estão dando certo, e aí tem aquele medo de aplicar alguma coisa e achar que vai dar errado. Não tenha medo. Converse com uma pessoa idônea, né? Uma pessoa espiritual, e também, se for
algo também empresarial, né, que quer começar, mas tem medo também, procure alguém para te ajudar. E você vai ver que se Deus colocou isso no seu coração, pode ir que dá certo. Eu também passo por isso, porém eu não deixo ele me parar, eu sempre avanço. E muitas das vezes você precisa ter um plano B lá na frente. Se não deu certo aqui, você vira para a direita e vai embora, não pare. Amém. Tem mais? Tem uma que é assim, para o senhor falar um pouco sobre a sua família para fechar com chave de ouro. A minha família é o projeto mais lindo que eu tenho na Terra. Amém. Minha esposa é a joia mais rara que eu tenho dentro de casa. Meu filho primogênito, Júnior, amo ele de paixão. E é um filho que nunca me deu trabalho, me respeita. Eu falo para ele que ele vai ser um melhor pai do que eu. Bonito, formoso, parece a mãe dele. As minhas filhas são as meninas mais lindas que existem no mundo. Cada um na sua essência, né? A Aline com a sua doçura de mexer com criança, e todo mundo gosta dela, as crianças se aproximam dela. A Ivone já no seu jeito mais bravio, né? Que os meninos correm dela, mas são a coisa melhor que Deus me deu, foi os meus filhos e a minha esposa e a minha família. Hoje eu sou um pai, um pastor, um amigo. Nós deitamos junto na cama assistindo filme. Só não gosto, não tem que eles assistem lá e eu tenho que assistir. É um tal de dorama lá, eu não gosto de aí eu fico lá só com elas, mas eu faço mais dormir do que ver isso aí. Mas nós somos uma família feliz e assim, a obra de Deus nos aproximou mais. Tem gente que fala que a obra de Deus distancia. Não, a obra de Deus para mim me aproximou mais da minha família. Hoje eu me sinto um pai realizado, né? E eu sei que Deus tem muito mais para nós. Tem também, né, minha nora, meu genro também aí, né, que é a Laiana, o Rafael, tá aí na nossa família, que também são presentes de Deus para nós. Então, minha família é um projeto especial e estou aí para cuidar delas e sei que tem bênçãos condicionadas na minha mão sobre elas. Amém. Nós agradecemos muito, Senhor. E a gente agradece também pela oportunidade que o Senhor nos deu de começar esse podcast. A gente agradece o amor que o Senhor tem pela Maad, porque a gente sabe que não é fácil amar adolescente. Não é fácil cuidar de adolescente. E não são todas as igrejas que têm abraçado o Ministério de Adolescentes. E nós agradecemos muito, Senhor, por esse amor que o Senhor tem por eles e pelo preço que o Senhor tem pago. Eu sei que é grande, porque as pessoas, infelizmente, ainda não conseguem olhar para eles com os olhos de Cristo, mas eu creio que o Senhor está plantando algo e quando florir vai ser flores muito lindas e eu sei que vai ter a digital do Senhor em cada um deles, e aonde eles pisarem os pés deles vai ter uma digital do Senhor ali, pelo que o Senhor tem feito por eles. E nós agradecemos muito pelo Senhor ser o nosso primeiro entrevistado aqui no podcast. E eu vou deixar as finalizações para o Senhor e a oração final. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Fora isso? Então, tá com o Senhor aí, muito obrigada. 25 segundos restantes. Deus abençoe, então. Então tá bom, Deus abençoe. Eu acredito muito nessa geração, né, de adolescente, assim como alguém acreditou em mim, eu acredito em vocês também, né?
E com certeza Deus muito mais. Vamos orar e Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos.